missionária Lidiele Oliveira Jung, coordenadora da EICLI, Escola Internacional de Capacitação de Líderes e Implantadores JUAD, gestora, pedagoga, é responsável pela estruturação pedagógica das ferramentas de aprendizagem e coordena cursos, treinamentos, workshops e seminários de aperfeiçoamento JUAD. Recebam com muita alegria missionária Lidiele Oliveira Jung. E ela, impressionada, disse assim: papai, consigo enxergar mais longe do que os meus olhos podem ver. Foi a frase, então, que essa menina disse quando ela estava ali num lugar mais alto, quando ela estava ali em cima, então, né, do seu pai. Então, o que significa visão? Visão é ver o futuro antes que se torne presente. Visão é ver algo como se aquilo já existisse. Visão é não enxergar somente o que é, mas também aquilo que pode vir a ser e se tornar uma realidade. Então, visão é um dom de Deus. É Deus que nos dá essa capacidade de ver pela fé aquilo que hoje não está aqui, mas de eu entender que aquilo um dia vai acontecer, né? Então, a vista, né, é uma função dos olhos. Eu estou vendo aqui líderes sentados à minha frente, mas a visão, ela é uma função do coração. Eu posso ver, eu posso ter essa visão pela fé de que eu tenho aqui líderes capacitados, líderes guerreiros, que vão voltar para suas bases e vão ganhar 1 milhão de JUADs. Amém, irmãos? Então, essa é a diferença da vista para a visão. Visão é quando você enxerga longe, quando você enxerga pela fé, aquilo que ainda hoje não é possível de ver, né? E tem uma história bem legal, né, sobre o Walt Disney, quando ele foi, enfim, estava começando lá o seu parque, né? Então tinha lá um terreno e o Walt Disney ele tinha apenas um brinquedo no parque dele lá, né? E todos os dias ele chegava numa parte do terreno lá que não tinha nada, né? E ele ficava lá um tempão olhando para cima. E ficava olhando para cima, né? O pessoal ali que trabalhava junto achava aquilo estranho. E um dia um rapaz, funcionário dele, chegou lá e perguntou: seu Disney, o que o senhor tanto olha para cima? Não, eu estou vendo a minha montanha. Eu estou vendo a minha montanha russa. A minha até tem um nome, talvez se alguns irmãos aqui já foram para lá, conhecem, eu anotei aqui para não esquecer, a Space Mountain. Deve ser a maior montanha russa que tem lá. E ele estava lá, enxergando aquela montanha, mas ela ainda não estava ali. Passou o tempo, né, o Walt Disney ele conversava com seus arquitetos, ele foi falando, escrevendo lá como era aquela montanha, como ele queria que aquela montanha fosse, né? E só que infelizmente o Walt Disney ele morreu no período ali, né, antes de que essa montanha-russa tivesse sido de fato construída. E aí esse funcionário que sempre via ele observando, olhando para o céu, chegou na esposa dele e disse assim: que pena, né, que ele não conseguiu, porque daí depois que ele faleceu construíram, né, a montanha-russa como de fato ele imaginava, como ele via, né, conforme ali o que ele passava de informação. E esse menino, então, esse funcionário chegou na esposa dele e disse que pena que o Walt Disney ele não conseguiu ver a montanha que ele tanto sonhava, que ele tanto imaginava. Aí a esposa dele pegou aquilo e foi lá na frente, né? E disse assim: eu devo corrigir este jovem. O Walt Disney viu a montanha. É você que está vendo apenas agora. Ele já tinha visto aquilo pela fé, pela visão, né? Então,
para visionários, o mundo imaginário das suas vidas é mais real do que a realidade. Então, visão é isso. É você... Ficou bem claro? Visão é você conseguir enxergar, de fato, né, um objetivo, enfim, algum lugar que você quer chegar. Mesmo que hoje, até as circunstâncias, às vezes, digam que não é possível. E a visão, ela tem uma fonte, né? Ela não vem do nada, né? A fonte da visão se origina de um propósito. Quando a visão é de Deus, ela se origina de um propósito. Deus é o autor da visão. E por que, né, que a visão tem um propósito? Porque Deus, a natureza de Deus, ela é intencional em tudo que faz. Então, Deus não cria nada, não produz nada, não faz a gente sentir ou ver alguma coisa sem que aquilo tenha um porquê, né? Então, a fonte da visão é um propósito, né? Então, propósito é a fonte da visão. E qual é a diferença, então, de propósito e visão? Propósito é aquilo que você nasceu para realizar. Todos nós aqui temos um propósito, algo que, quando você nasceu, Deus colocou muito particular no seu interior, algo para você cumprir na sua vida. E visão é você conseguir ver isso, de fato, se materializando na sua mente. E, pela fé, começar a imaginar. Talvez o seu propósito é... enfim, salvar juniores e adolescentes, né? Então, pela fé, você já consegue se ver lá no Juad, você já consegue se ver recebendo as crianças inclusivas, sabe? Então, é isso, você ver, imaginar coisas possíveis, tudo relacionado a um propósito. E algo interessante da visão também, a visão, na verdade, ela é a fonte e esperança da vida. Nós ouvimos muito, né, desde sexta-feira, sobre integridade, a respeito de que para você ser íntegro, você precisa se ajustar. E ontem, né, eu pensando sobre esse assunto, e me veio assim muito forte, né? As pessoas às vezes não conseguem buscar essa integridade, buscar essa motivação para melhorar, porque elas não têm visão. As pessoas não têm foco. Então, se eu não tenho foco, se eu não sei aonde eu quero chegar, tanto faz o jeito que eu tô, tanto faz o jeito que eu sirvo. Sendo que para nós cristãos, qual é a nossa principal visão? Qual é a nossa visão como cristãos? Isso, é a nossa redenção, é a nossa salvação, é acreditar, né, que um dia Cristo vai vir buscar, levar a sua igreja, e que para isso eu tenho que ser íntegro. Porque se você não for inteiro, como a gente está ouvindo aqui, você não vai alcançar a sua visão como cristão. Você entende isso? É algo muito sério. É algo bem sério, né? A gente está mexendo com a nossa salvação. Então, para que você realmente, né, seja remido pelo Senhor, tem que haver essa disponibilidade para buscar essa integridade. Então, a visão é fonte e esperança da vida. A visão torna sofrimentos e desapontamentos mais suportáveis. Isso é uma coisa que eu falo muito nos cursos, né? Eu sempre enfatizo muito a visão, porque, com certeza, em qualquer lugar, a nossa família não é perfeita, a igreja nunca vai ser perfeita, o Juad não vai ser perfeito, mas se você tem uma visão clara, ok, o meu colega ali de liderança falou comigo meio grosso, eu fiquei chateado, o meu pastor me disse um não, aconteceu tal coisa, eu estou triste. Não, mas eu tenho uma visão.
Eu tenho um objetivo, eu tenho um foco. Então, não vai ser essa situação que vai me tirar. Porque você pode ver, tanto pessoas que se desviam da igreja ou se desviam do próprio ministério Joad, é porque perdem a visão, perde o foco. Qualquer besteira se torna um motivo para que a pessoa fuja. É porque realmente, né, não tinha firme, clara a visão. Né? Então, visão é fundamento de coragem. Aquele que tem visão, ele tem coragem, porque ele entende que visão é dada por Deus. Então, se Deus colocou alguma coisa no seu coração, você vai ter coragem para enfrentar os obstáculos e caminhar em direção àquilo que Deus está te mostrando. E também visão é o combustível da persistência, né, que é muito ligado ao que eu estava falando antes. Vai acontecer circunstâncias desanimadoras, vai acontecer muitas coisas que não estavam programadas, mas a visão vai te dar persistência. Vamos lá, caiu, levanta, errei aqui, vamos ajustar, vamos lá. E é assim até que o Senhor nos busque. Vai ser assim, né? E como saber, então, se uma visão ela é de Deus ou não? Como que a gente sabe se é algo que Deus nos mostra, né, é dele ou não? Quando a visão ela é de Deus, ela gera dentro da gente um verdadeiro desejo de realizar. Você sente aquela coisa assim, não, eu tenho que fazer isso. Eu preciso fazer isso que Deus está me mostrando. Quando a visão ela é de Deus, persevera nos obstáculos. Quando uma visão é de Deus, ela é altruísta, ou seja, o seu propósito é estabelecer o reino de Deus e levar pessoas a Ele. Visão, quando é de Deus, é focada em ajudar a humanidade. Então, quando Deus dá uma visão, tem também esse objetivo, né? De ajudar as pessoas. Quando uma visão é de Deus, ela nos dá satisfação. Você se sente alegre, você se sente completo, você sente aquela sensação de sim, é isso que eu tenho que fazer. Então, traz uma verdadeira satisfação. E quando a visão é de Deus, ela está em concordância com a palavra. A palavra de Deus sempre vai ser a medidora para saber se é de Deus ou não. E algo bem interessante também, que Deus nos dá uma visão pessoal. E nós sempre vamos encontrar uma visão mais ampla para colocar a nossa visão pessoal em prática. Hoje nós estamos aqui, qual é a visão do Ministério Joad? Qual é a visão do Ministério Joad? Com certeza, todos nós estamos aqui hoje porque Deus, sim, deu essa visão a essa instituição, a este ministério, mas é porque a nossa visão pessoal ela entra em concordância com isso. Então, hoje nós estamos inseridos aqui dentro por essa razão, né? E isso é importante, sim, porque nós precisamos estar rodeado de pessoas que tenham uma visão mais ampla ou similar do que a nossa. Para quê? Para que a gente ganhe força, para que a gente se certifique de que realmente é isso que Deus quer, né, que nós façamos da nossa vida. E outro fator sobre a visão também é que a visão, quando ela é dada por Deus, ela é muito clara e específica. É isso, é aquilo, é pontual. Porque, por exemplo, assim, pessoal, o ano que vem, no nosso 20º Encontro Internacional de Líderes, nós vamos para os Estados Unidos, tá? Só assim, não sei o lugar e não sei os horários, tá? Então, mas vai ser lá.
Não sei nada, vamos lá. O que vai acontecer se ficar só nisso? Ninguém vai ir, porque a visão ela não está clara, não está quando vai ser, aonde vai ser, sabe? Então, não, o encontro vai ser tal, tal, tal. Uma visão de Deus, ela é específica, ela é clara, ela é organizada, porque Deus é um Deus de organização. Ok, então, né, pensando sobre essas coisas que eu trouxe aqui, vamos falar sobre o Ministério Juad. Então, o Ministério Juad, ele é uma visão dada por Deus ou não? Sim. Por quê? Porque ela está baseada sobre um propósito, né? O propósito de Deus para com, né, o Ministério Juad é salvação de vidas, é salvação de famílias, né? Porque acaba respingando, é trazer uma solução para essa geração. Então, estamos baseados em cima de um propósito. Então, por isso, Deus revelou a alguém essa visão. Vocês precisam trabalhar assim, assim, assado. E é interessante porque Deus sempre dá a visão ao líder principal. Olha o que a pastora Eliane acabou de falar aqui, que lá em 2010, foi em Assis? 2010, ela como nossa líder principal, ela teve aquela sensibilidade do Espírito Santo de que alguma coisa teria que ser feita. Deus deu a visão para ela e hoje o que está acontecendo? Isso está florescendo, está crescendo, a gente vai começar nessa caminhada, né? E hoje, então, o Senhor ele nos dá a oportunidade de somar, né? Então, nessa visão que Deus tem dado, né? Então, o Ministério Juad, ele tem uma prospecção de futuro muito clara. A gente enxerga pela fé, sim, 1 milhão de Juades, né? Nós enxergamos pela fé muitas bases implantadas, porque Deus nos deu essa visão, Deus nos deu essa promessa, né? Então, você tem que ter muito claro a visão do ministério, né? Então, e na verdade, você precisa ter, primeiramente, uma visão clara da sua vida, e aí isso vai reverberar onde? No seu ministério. Então, nós estamos aqui porque, sim, temos uma visão muito clara sobre aquilo que nós temos que fazer. Então, isso é algo muito sério. E hoje, então, eu entendo, né? Vocês viram que saiu o nosso Guia do Líder Novo? Creio que, em nome de Jesus, muitos de vocês tenham adquirido, porque eu tenho muito temor, né? Quando eu falo sobre o guia, ao mexer nesses documentos, porque o nosso guia de líder nada mais é do que a nossa visão muito clara, né, específica, de como o Senhor tem nos dado estratégias para, de fato, alcançar essa geração de juniores e adolescentes, né? Então, temos uma visão, temos, né, um caminho de como fazer. Aí ainda ontem, né, uma pessoa perguntou assim, tá, mas por que algumas bases do Juad fecham? Por que isso acontece? Porque não entendem a visão e porque em algum aspecto daquilo que o Senhor tem nos mostrado tem sido falho. Não tem sido, enfim, fiéis àquilo, né, que Deus tem nos dado como direção. Então, eu separei alguns pontos assim, bem pontuais mesmo, né, dentro do ministério, para que a gente possa ajustar a nossa visão, para que a gente possa ajustar a nossa conduta como base, como líderes, né, enfim. E eu vou começar, então, falando a questão pastoral, tá? Os pastores. No nosso organograma,
pastores, né? A sua função, ela está lá, muito clara. Nós entendemos que vocês, pastores, são as autoridades máximas dentro da base de vocês, né? E eu acredito que quando vocês fizeram o curso, quando vocês assinaram o contrato de cedência da marca, é porque sim, vocês estavam dizendo, não, nós acreditamos que isso é uma visão de Deus e nós queremos andar conforme aquilo que Deus tem planejado, projetado para esse ministério. Mas, infelizmente, muitos pastores vêm a nós assim, não, principalmente aos supervisores, né? Supervisor, vai lá e resolve porque estão fazendo tal coisa. Ah, não. O Juad, ele, né? Não sei, vai lá e resolve. Né? Então, às vezes eu penso que não estão entendendo que isso é algo que Deus está dando para você, para a sua igreja. E nós somos auxílio, né? Nós estamos ali para ajudar vocês a para que realmente o trabalho aconteça na sua congregação. Né? Então, isso é um fator muito importante. O pastor acreditar na visão, acreditar que isso veio de Deus, acreditar naquilo que Deus quer que a gente alcance. Né? E outro ponto também, chefes funcionais. Vocês estão abaixo de alguém, que é este pastor que eu estava falando agora. Né? Então, vocês precisam ser submissos, vocês precisam prestar contas, porque isso faz parte da visão do ministério. Né? Então, eu penso que talvez essas questões de insubmissão aconteçam porque o Juad, ele é muito dinâmico. O Juad, ele é muito rápido e as pessoas fazem e acontecem, e eu acredito que isso seja assim porque tem visão clara. Então, se eu sei aonde eu vou chegar, então eu me empolgo para trabalhar, mas em momento nenhum a gente pode se esquecer dos princípios de Deus. Né? Então, o Juad, ele não é algo fora da igreja, ele não é um ministério à parte, não. O Ministério Juad foi dado por Deus como uma ferramenta para as igrejas locais para trabalhar com juniores e adolescentes. Assim como tem os ministérios infantis, assim como tem os jovens, assim como tem, enfim, N outros trabalhos, né? Deus deu o Juad para isso. Então, chefes funcionais, vocês estão abaixo do pastor, não é pegar o calendário anual e só dizer, ó, pastor, nós vamos fazer isso. Tudo é a forma com que você coloca. Pastor, nós planejamos isso, mas agora o Senhor olha, se o Senhor tiver alguma consideração, nós ainda podemos mudar. Certo, pastor? Aí o pastor, tá bem, então o pastor vai olhar, vai fazer as suas considerações, ok? Assim, não, ó, pastor, é isso, não, você tem que estar aberto a ouvir a sua autoridade máxima, né? Chefes e líderes, vocês fazem parte de uma igreja, vocês são membros de uma igreja, né? Então, uma das coisas que a gente observa e das queixas que são muito recorrentes, não, os meus líderes, eles só vêm quando é coisa do Juad, depois eles, somem, são Gasparzinhos, nunca mais aparecem. Né? Então, você precisa congregar. Isso também é mandamento de Deus, você ser igreja, participar dos cultos da sua igreja. Né? Claro, a gente entende que hoje é um tempo onde as pessoas estudam muito, trabalham muito, mas você tem que tirar no mínimo, né, uma vez por semana para ir lá cultuar a Deus. Você precisa estar ali como congregação, né? Não somente quando é algo para o Juad, né? E naquilo, se possível, também ajudar em outras questões da sua igreja, né? Então, chefes e líderes, vocês fazem parte de uma igreja, não esqueçam disso, tá? Outros pontos também, bem assim, da metodologia mesmo, né? E às vezes a base... Vocês sabem, né? Todo sábado a gente tem a nossa reunião de liderança, certo? Que hora que começa essa reunião de liderança? Não, Lídia, a gente está fazendo às 2h30.
porque não, a gente consegue falar tudo que precisa em meia hora. Não, aí é que está, você não está sendo submisso. Se nós estipulamos o tempo de 1 hora, é porque nesse período a gente entende que é um tempo apropriado para que você possa, enfim, conversar sobre as coisas do JUAD, conversar ali sobre o planejamento da atividade de classe e orar, interceder pelos seus JUADs. Então, o que a gente começa a ver? Não, a reunião a gente consegue fazer em meia hora. Não, planejamento, vamos fazer de tal coisa, sabe? Vai perdendo a visão. Sendo que eu acabei de dizer que quando uma visão é de Deus, ela é específica. Deus, ela dá orientação de como tem que ser. Então, as coisas vão começando a desgastar. Faz de qualquer jeito. Nesse faz de qualquer jeito, vai indo e daqui a pouco já era, perdeu, se perdeu. Não sabe mais aonde quer chegar. Enfim, o trabalho não frutifica. Então, outra coisa que eu pontuei aqui, estudem o guia. Então, tínhamos o nosso guia do líder, já conseguimos dar uma melhorada bem considerável no nosso material. Então, vocês têm um guia de como a visão tem que ser. Ainda ontem eu comentava com a pastora, hoje a nossa liderança ela é indesculpável. Indesculpável. Porque assim, tá faltando só a gente pegar no colo às vezes, né? Porque tem tudo escrito, vocês têm suporte, vocês têm apoio, né? Então, a gente tem capacitação o ano inteiro, nós estamos abertos aí até as bases para fazer treinamentos. Então, hoje, eu entendo que a base só fecha realmente porque não quer mais compromisso com o que tem que ser. Não tem desculpa, não tem desculpa. Os materiais são pensados, o suporte é muito forte. Então, estudem. Se vocês pegarem esse livro aqui da visão e vocês, enfim, terem propriedade do que está escrito nele, o trabalho tende apenas a crescer, a avançar naquilo que a gente tem que chegar, né? Algo também, né, que às vezes eu percebo, assim, que também por talvez não ter um conhecimento muito claro, mas das nossas terminologias, né? O professor, não, nós somos o quê? Líderes, né? As nossas aulas, é atividade de classe, sabe? Então, preste atenção, né, sobre a terminologia JUAD, para que todos possamos cada vez mais estar integrados na visão que Deus dá para a gente, tá? Aí, uma frase aqui também, né? A sua visão espera a sua ação. A visão espera a sua ação. Então, para que a visão de Deus ela aconteça, tanto na sua vida pessoal, quanto no Ministério JUAD, para que, de fato, a gente renda juniores e adolescentes para Cristo, é preciso que a gente faça algo. É fácil? Não é. Não é fácil a gente chegar todo sábado lá no JUAD às 13h30, porque o líder trabalha, às vezes, até o meio-dia, vai em casa, toma um banho, às vezes nem toma banho, né? Só come e vai para a atividade. É fácil ter que fazer reunião fora do sábado para planejar? Não é. É fácil você ter que se dispor a receber crianças com capacidades especiais? Não é. Mas a visão, ela espera a sua ação. A visão de Deus, ela só vai se concretizar na sua vida para aquilo que Deus tem para você particular. No seu ministério, nós só vamos alcançar juniores e adolescentes a partir do momento que nós tivermos atitudes, ações. Eu não vou no culto, eu não faço planejamento. Não, para mim só ir lá e estar junto com a galera tá ótimo. Infelizmente você não vai chegar a lugar nenhum. Pessoas sem essa disposição para correr atrás da visão, elas não vão a lugar
Nenhum. Elas já estão sentenciadas a ficar estagnadas para o resto da sua vida, né? Até tem também um dito que fala, né, que entre 100 pessoas, as 100 pessoas elas podem ter uma visão, né? Mas se apenas uma delas fizer alguma coisa sobre aquilo e as outras 99 não fizer nada, certamente aquela uma pessoa ela vai chegar lá onde era para todos os outros 100 terem chegado, né? Então, a ação, atitudes, elas precisam se realizar para que a gente chegue, né, aonde Deus quer que nós chegamos, tanto em nível individual quanto em nível ministerial. E fazendo esse gancho, então, sobre visão requer ação, algo bem... Principalmente a minha parte, né, pedagógica, né, eu vejo assim que os planejamentos é algo importantíssimo dentro do ministério, porque é onde de fato a gente vai escrever, a gente vai registrar, a gente vai projetar aquilo que a gente quer alcançar com os nossos juades, né? E nisso também a gente tem visto aquelas bases que planejam, que pensam, que se preparam, elas crescem, elas avançam. Então, fazendo esse gancho agora, nós já vamos falar, então, sobre o nosso prêmio da divisa destaque. Eu fico feliz porque o ano passado, como foi o nosso primeiro ano da divisa, né, nós tivemos pouca participação. Muitos não sabiam, ficaram sabendo muito em cima da hora, não conseguiram se organizar, enfim, né, mas talvez porque não estão atentos ao Facebook do Juad, né? Tudo que o site, enfim, esses nossos canais, nós tentamos estar sempre informando lá. E esse ano, então, fizemos de novo e fiquei muito feliz porque muitas bases, né, aderiram, mandaram o seu planejamento, aquilo que estão projetando para os seus juades, e eu fiquei imensamente feliz, porque da forma com que todos aqueles que mandaram, né, o seu planejamento estão agindo, realmente tem tudo para alcançar a visão. Planejamentos bem pensados, bem elaborados, né, e tiveram 5 critérios que nós utilizamos, então, para analisar essas divisas que foram enviadas, tá? O primeiro critério, então, foi observar e analisar o planejamento trimestral e o planejamento de atividade de classe. Por que planejamento trimestral? Isso já significa que os líderes, antes da divisa começar, eles já tinham intenções sobre aquilo que eles queriam realizar. E o planejamento de atividade de classe, então, ele vem depois, né, somente um pouco mais descrito, informações mais detalhadas daquilo que já foi projetado. Depois, então, a gente observou os objetivos. Esse líder tem visão? Esse líder sabe aonde que ele quer chegar com essa divisa? A cada sábado, esse líder está sabendo também o que ele quer alcançar? Então, esse foi o segundo critério. O terceiro, então, foi a divisa. Ela proporcionou um conhecimento bíblico para o Juad e ela proporcionou um conhecimento prático para ele, porque está aí na nossa camiseta, né, que a gente está formando bons cidadãos para quê? Para a sociedade. Então, eles só vão ser bons cidadãos a partir do momento que eles souberem fazer coisas, serem soluções, né? Então, isso também é importante. E o último critério, então, foi se a forma de ensinar, a forma de, enfim, transmitir ali os conhecimentos foi intensa, divertida e marcante. Foi lúdico, foi dinâmico, trabalhou com concreto, né? Teve todos esses elementos. E então foram esses pontos que nós observamos. E ficamos, então, bastante assim, tivemos que ler muitas vezes, reler, analisar, porque tiveram 2 divisas que se destacaram muito nesses aspectos, né? Então, mas teve uma que foi a divisa, então, que se destacou dentre todas, né?
E aí vamos fazer o seguinte, peraí. Tá, antes da gente colocar aqui, então, a divisa, né, então, eu queria fazer uma ressalva do pessoal de Panambi. Cadê o pessoal do Panambi? O pessoal de Panambi foram os vencedores do ano passado, tentaram novamente esse ano, né, líder Michele, junto com todo o seu pessoal. Quero parabenizá-los porque continuam na mesma vibe daquilo que tem que ser, né, e eu quero passar um vídeo da divisa que eles fizeram de botânica, porque a gente tem que valorizar as divisas com os nossos juades, porque afinal é um momento onde eles vão aprender coisas, né? E eu achei bem interessante a forma com que eles fizeram para introduzir essa divisa, né? Então a gente vai passar um vídeo ali de Panambi para a gente ver como que eles revelaram, né, para os seus juades como ia ser a divisa de botânica. Eles não chegaram assim, pessoal, hoje nós vamos começar a divisa tal, tá? Então vamos estudar, vamos... Não, eles usaram da ferramenta intensa, divertida e marcante para fazer isso. Muito bem. Deu uma última degustada ali, né? Então, eu achei muito bacana, porque eles podiam ter simplesmente chegado ali, falado, né? E não. Prepararam uma sala, levaram uma floresta para dentro daquela sala, né, pensaram ali com cuidado, ervas para cheirar, algumas verduras para eles experimentarem, né? Então, bem bacana que isso sirva de incentivo para nós também, né, de usar também de formas criativas para trazer essa divisa, né, para eles, e assim também como o término das divisas, né? Não precisa a gente fazer a entrega da divisa obrigatoriamente numa cerimônia oficial, né? Mas é importante que você valorize, né? Passe fotos. O pessoal de São João Clímaco, né, mandou, eles fizeram isso, eles trabalharam a divisa de tecnologia. Eu achei bem interessante que eles... eu nunca tinha visto a ferramenta Make. É o nome isso, pessoal? Cadê? Make. Vocês trouxeram? Ah, não, pensei que era... Tá, para quem não conhece, na verdade, essa ferramenta, vou falar bem de uma forma prática, assim, tá? São uns fios que você conecta a qualquer objeto e aquilo ali vira um touchpad. Então, as crianças fizeram controles de videogame com massinha de modelar, com objetos, daí tu liga, pluga aquele fio nos objetos, tu toca, aquilo sai som. E aí o término da divisa deles, eles botaram os juades, assim, um atrás do outro, né, conectaram ali, acho que eles ficaram segurando o fiozinho, né? E aí uma juade tocou piano neles, né, o hino, ficou bem legal. Então fizeram toda uma cerimônia, eu achei aquilo bem legal também, né? Então, de valorizar essa entrega, afinal de contas,
eles entendem que a partir daquela entrega eles sabem de algo novo. É um certificado de informações que eles receberam, né? Eu tenho um exemplo bem legal assim do ano passado, né? Nós fomos visitar uma base lá em Novo Hamburgo e o pessoal do intensivo assim olhando as nossas divisas e uma menina olhou para mim assim: líder, tu sabe economizar? Aí eu, sim, a líder sabe, porque ela viu a divisa de economia e ela entendeu o conceito da divisa. Né? E ela falou com uma surpresa: líder, tu sabe economizar? Deus, sim, a líder sabe economizar. Né? Então, eles entendem. Então, né, Cid, por favor, né? Sem adendos, por favor. Muito bem. E quero também ressaltar, né, a divisa do pessoal de Andradina, do Júnior 2. Né, a líder Carol ali com... Cadê vocês, Andradina? Ali, ó. Líder Carol junto com a sua equipe de liderança. Né, eles usaram, né, a divisa que eles fizeram foi tecnologia, só que eles trouxeram uma abordagem diferenciada. Porque a gente pode pensar assim, como é que eu vou trabalhar tecnologia na minha base se eu não tenho um laboratório com computadores? Nós não temos tablets, nós não temos nada. Né? Mas qual foi a visão, enfim, que eles usaram para trabalhar? Mostrar para os juares que desde uma vassoura até sim celulares, isso é tecnologia. Eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Uma vassoura, enfim, um copo, itens, tudo aquilo que funciona para resolver alguma situação é uma tecnologia. Hoje, talvez algumas já são tecnologias atrasadas, né? Mas em algum momento foi uma tecnologia. Então, eles tiveram que fazer ali a lava-louça sem usar a esponja e sabão. Varram o pátio da nossa base sem usar vassoura. Sabe? Então, eles começaram a entender. Então, eles foram desde dessa base até, enfim, tecnologias mais recentes mesmo, né? E entendendo que Deus nos dá as tecnologias para servir a eles, né? E para concluir ali a parte deles, achei interessante que eles trouxeram, né, que Noé, na época, ele usou de tecnologia para construir a arca. Com certeza ele deve ter levantado lá alguns instrumentos, algumas ferramentas para cumprir a missão dele, né? Então, achei bem legal. Parabéns, Carol, também, e toda a equipe. Né? E agora, então, nós vamos mostrar a divisa de destaque. Não sei se eu já falo, se eu... Né? Não sei como é que eu faço. Né? Tá, vamos mostrar o vídeo, então. Aí depois eu falo um pouco sobre. You
Muito bem, então, a divisa destaque, então, do ano de 2017 vai para a base, então, de Portão, lá do Rio Grande do Sul, base de Portão, divisa de inclusão, classe dos adolescentes. E antes de chamar os líderes, obrigada, professora. Antes de chamar os líderes, então, eu quero mostrar para vocês ali o planejamento trimestral deles, tá? Para a gente entender um pouco da dinâmica que eles usaram, né? E algo bem interessante, nada foi combinado, né? Nós não escolhemos a divisa deles porque estávamos trabalhando esse assunto, né? Então, eu creio que isso reforça o quanto o Senhor quer que a gente avance, né, nesse sentido, nesse conhecimento. Pode colocar ali para nós, então. Aqui está o planejamento trimestral deles, né? Então, divisa de educação inclusiva, que vocês vão ver no guia, que agora a nossa divisa ela tem o nome de inclusão, tá? Ela é divisa de inclusão. E o objetivo deles, então, né, através de atividades práticas, levar o adolescente a entender o mandamento e o código de honra que o Senhor nos deixou, amar o próximo como a si mesmo. Então, eles tinham esse objetivo geral bem claro, né? Então, chefe funcional Grazi Raimundo, líderes de classe Rafa e Patrícia Almeida, auxiliares teve aí Renata Dança, Lucas Comunicação, Samuel Banda, Ventura, Letícia Antônio Gisele, Teatro Henrico, e estagiários Giane, Matheus e Kelvin, né? Então, ali, dia 25/3, objetivo específico, apresentar a divisa, identificar através de atividades lúdicas a necessidade de aprender mais sobre a importância da inclusão social. Tema da divisa, o que é educação inclusiva? Palavra do dia, usaram 1 Coríntios 15:53. Técnica de incentivo do dia, foi uma caçada à divisa que acabou também sendo a atividade prática. Nós não vamos conseguir passar tudo, né, mas aqui eles fizeram bem como tinha que ser. Aqui eles jogaram uma ideia, a ideia do que eles iam fazer, e lá, então, no planejamento da atividade de classe, eles esmiuçaram, né, bem as ideias, bem organizado mesmo. Colocaram ali os dias que não ia ter atividade de classe, que ia ter congresso, os dias que tem folga, enfim, porque às vezes a gente não consegue fazer, né, os 9 sábados corridos. Então, tudo isso ali constou, né, no planejamento trimestral, no planejamento de atividade de classe também muito bem elaborado no sentido, hoje vai ter um ensaio de dança. Como vai ser esse ensaio de dança? Aonde vai ser? Qual é o objetivo? Então, todas as informações muito claras, né? E sobre o objetivo, eles fizeram, então, diversas dinâmicas, né? Trabalharam ali palavras para gerar realmente essa comoção pelo outro, né? E nas atividades práticas, eles foram visitar orfanatos, né? Logo mais, não sei se foi ali no vídeo que apareceu, achei bem interessante a Juade segurando uma criança do lar, né? Eles fizeram um acampamento ali, né, onde cada um, pelo que eu entendi, passou ali o acampamento inteiro simulando uma dificuldade, fizeram jogos, né, mantendo uns com uma tala na perna, outros com os olhos vendados, né, enfim, passaram um tempo ali vivenciando aquela situação. Deixa eu me lembrar o que mais que eu achei bem... Eles fizeram algo bem ousado também, desafiaram os adolescentes a andarem pela cidade lá de Portão, principalmente ali na praça, pelo que eu vi, como mendigos, né, para eles sentirem na pele como é você estar nessa situação de um morador de rua, né? Então, enfim, né, foram diversas as atividades que eles fizeram nesse sentido de trabalhar a inclusão. E agora a gente vai ver, então, um vídeo do depoimento de uma das Juades que foi até as ruas, então, como essa mendiga, como essa moradora de rua. Então, né, ali foi... Pode tirar. Então, após eles fazerem essa saída ao campo, sentindo na pele, foi o tema do dia dessa atividade de classe. Então, eles filmaram as impressões dessa Juade sobre a experiência que eles tiveram. Enfim, receberam pessoas também para falar sobre o assunto. Foi algo que nós
nos aspectos que enfim, eu citei, nós achamos que foi, né, que se destacou um pouco mais, né? Lembrando que todas as bases que enviaram estão de parabéns, né? Eu realmente, quando eu estou lá no escritório central, eu lendo tudo que todos vocês mandaram, eu fico muito feliz, porque se a gente continuar assim, sim, temos muitas chances de chegar até a visão que o Senhor tem nos dado, né? E eu quero agradecer, então, a Super Marta, que me ajudou nisso, também a chefe Dianês, né, que me ajudaram, então, nessa tarefa difícil aí de analisar os trabalhos, tá bem? E agora eu quero chamar, então, aqui, né, a chefe funcional, né, da base de Portão, a Grazi, juntamente, então, com os líderes que produziram esse trabalho. Vem todo mundo, pode vir. Pode vir. Ai, não chora que eu vou chorar também. Pare com isso. Ok, vamos, sobe aqui em cima, gente, para todo mundo enxergar vocês, para enxergar esse povo. Então, tá bem. Então, eu quero entregar, então, nas mãos da chefe funcional, né, o prêmio, então, da divisa destaque de 2017. Grazi, parabéns. Me ajuda a pegar. Abre aqui para mim, primeiro. E eu quero, então... Pati, vem aqui. Cadê o Rafa? Vem os dois aqui. Eles, então, que são... Ai, para de chorar. Para de chorar. Eles são os líderes da classe, né? Então, algo que a gente observou muito, que teve muito trabalho, muito empenho, porque você fazer um acampamento, você organizar uma atividade como essa que a gente viu aqui, tem que ter um desprendimento muito grande, né? E os dois com as filhas pequenas, né, a pequenininha aí num processo de tratamento, então a gente vê que não tem desculpa, né? Não tem desculpa para a gente não fazer a obra de Deus. Então eu quero entregar para vocês, então, a divisa de honra ao mérito. Bem,